Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 61 a 63 e depois mais uma atividade na página 64, ok? Então, na última aula, nós falamos sobre artigo e numeral, ok? No primeiro exercício, para vocês relerem esse trecho sobre o mito Orixã Lá cria a terra, tá? Observar os substantivos sublinhados e as palavras que vinham antes deles. Então, que palavras aparecem antes dos substantivos sublinhados? Aqui eu tenho camaleão, apareceu a palavra né? Na verdade, isso aqui é um artigo, né? Que nós vimos na última aula, na explicação. Antes da palavra obra apareceu o artigo a, antes da palavra solo o artigo o, e camaleão também apareceu o artigo o. Então, vocês vão escrever aqui a e o, ok? Porque o se repetiu, só escreve uma única vez, tá? Então, as palavras a e o, nesse contexto, são artigos, ok? Nós vimos que esses artigos, eles antepõem os substantivos, né? Eles vêm antes do substantivo para particularizar ou generalizar o sentido desses substantivos, tá? Nós vimos que eles podem se classificar em dois tipos, né? Os artigos definidos e os indefinidos. Vimos essa tabela na última aula, né? Vimos também que eles devem concordar em gênero, número, né? Singular, plural, masculino ou feminino, tá? E aí, na página 62, era para vocês fazerem a leitura dessa reportagem e responder as perguntas sobre ele, tá? E o foco aqui são os numerais, tá? Então, o texto, a origem do quilombo, qual é o assunto, né? A formação do quilombo Brotas. Letra B, acerca de quantos anos surgiu o quilombo Brotas? A resposta já está logo no início, né? Há cerca de 200 anos, ok? Na pergunta de letra C, na página 63, o sítio tem quantos alqueires? Também no início do texto, já vemos aqui a resposta com 7,5 alqueires, né? A quantidade é essa. E letra D, por qual valor foi comprado? Foi comprado por 40 mil réis, tá logo abaixo aqui, também no primeiro parágrafo, 40 mil réis. Réis foi a primeira moeda brasileira, né, uma unidade monetária que era de determinada época do Brasil, era utilizada desde os tempos coloniais, ok? Muito antiga, tá? E aí, na sequência, na página 63, que nós também já vimos essa explicação, né? Vocês perceberam, então, ao fazer esses exercícios, que existem alguns algarismos, né? Ou palavras para indicar uma determinada quantidade. O 7,5, 40. Então, eles são algarismos. 200 é uma palavra. As palavras que indicam quantidades de seres ou a posição de um ser de uma determinada sequência, nós denominamos numerais. E aí nós vimos também que esses numerais eles podem ser classificados de algumas maneiras, né? Podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos, certo? E aí vocês tiveram que fazer essa leitura, né? Os exemplos, né? A diferença então entre numerais cardinais, né, que indicam quantidade, e os ordinais que indicam ordem, né? A posição em uma determinada sequência, tá? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E aí, na sequência, na página 64, vocês vão fazer a leitura de um gênero textual chamado receita, né? Todo mundo conhece, uma receita, ela é composta pelo título, pelos ingredientes, pela quantidade desses ingredientes e pelo modo de preparo, modo de fazer, tá? Vocês vão fazer a leitura sobre a receita desse acarajé, que é uma especialidade gastronômica das culinárias africanas e também da culinária
afro-brasileira, tá? Principalmente no Nordeste brasileiro. É uma espécie de bolinho feito com massa de feijão fradinho, tá? Muito delicioso, por sinal, tá? Já provei. Então, vocês leiam essa receita, aqui está a fonte, quando foi acessado no site, a data. E aí, aqui embaixo, vão responder as questões de letra A, B, C e D da página 64, tá? Lembrando que o foco, o conteúdo gramatical, são artigos e numerais, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha uma boa noite.